Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Timóteo acompanha Paulo e Silas. Paulo chegou às cidades de Derbe e Listra. Em Listra morava um cristão chamado Timóteo. A mãe dele, uma cristã, era da raça dos judeus, mas o pai dele não era judeu. Todos os irmãos que moravam em Listra e Icónio falavam bem de Timóteo. Paulo quis levá-lo consigo e por isso o circuncidou, pois todos os judeus que moravam naqueles lugares sabiam que o pai de Timóteo não era judeu. Nas cidades por onde passavam, eles diziam aos cristãos quais as decisões que tinham sido tomadas pelos apóstolos e pelos presbíteros da igreja de Jerusalém e aconselhavam que eles obedecessem a essas decisões. Assim as igrejas ficavam mais fortes na fé e o número de cristãos aumentava cada dia mais. A visão de Paulo em Troade. Como o Espírito Santo não deixou que anunciassem a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígia, Galácia. Quando chegaram perto do distrito de Mísia, tentaram ir para a província de Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixou. Então, atravessaram Mísia e chegaram à cidade de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão. Ele viu um homem da província da Macedónia que estava de pé e lhe pedia: "Anda para a Macedónia, ajuda-nos." Logo depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para a Macedónia, pois estávamos certos de que Deus nos tinha chamado para anunciar o Evangelho ao povo dali. Em Filipos, a conversão de Lídia. Nós embarcamos em Troade e fomos diretamente para a ilha de Samotrácia. No dia seguinte, chegamos ao porto de Neápolis. Dali, fomos a Filipos, que é uma cidade do primeiro distrito da província da Macedónia e também colónia romana, onde ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, pois pensávamos que ali devia haver um lugar de oração para os judeus. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que estavam ali reunidas. Uma daquelas mulheres que estava a ouvir-nos era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela adorava Deus e o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia. Ela e as pessoas da sua casa foram batizadas. Depois Lídia convidou-nos dizendo: "Venham ficar na minha casa, se é que vocês acham que de fato eu creio no Senhor." Assim ela convenceu-nos a ficar na casa dela. Na cadeia de Filipos. Certo dia, quando estávamos a ir para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro, e os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a seguir-nos gritando assim: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos." Ela fez isto durante muitos dias. Por fim, Paulo aborreceu-se e virou-se para ela e ordenou ao espírito: "Pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saias desta moça." E no mesmo instante, o espírito saiu. Quando os donos da moça viram que não iam poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e arrastaram-nos até à praça pública, diante das autoridades. Eles apresentaram-nos a essas autoridades romanas e disseram: "Estes homens são judeus e estão a provocar desordem na nossa cidade. Estão a ensinar costumes que são contra a nossa lei. Nós que somos romanos não podemos aceitar esses costumes." Então, uma multidão juntou-se para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os açoitassem com varas. Depois de baterem muito neles, as autoridades levaram-nos para a cadeia e deram uma ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança.
Depois de receber essa ordem, o carcereiro levou-os para uma cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre dois blocos de madeira. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam a orar e a cantar hinos a Deus, e outros presos escutavam-nos. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que os prendiam rebentaram-se. Então o carcereiro acordou. Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou da espada e ia-se matar. Mas Paulo gritou bem alto: "Não faças isso! Todos nós estamos aqui." Então o carcereiro pediu que lhe trouxessem uma luz. Entrou depressa na cela e ajoelhou-se, tremendo aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: "Senhores, o que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e serás salvo, tu e as pessoas da tua casa." Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, levando os ferimentos dos açoites que tinham levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Em seguida, ele levou Paulo e Silas para a sua casa e deu-lhes comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria, porque agora criam em Deus. Quando amanheceu, as autoridades romanas mandaram alguns polícias com a seguinte ordem para o carcereiro: "Solta esses homens." Então o carcereiro disse a Paulo: "As autoridades mandaram soltá-los. Podem ir agora embora em paz." Mas Paulo disse aos polícias: "Eu e Silas somos cidadãos romanos, e mesmo assim, sem termos sido julgados, fomos açoitados em público. E depois levaram-nos para a cadeia. E agora querem mandar-nos embora, assim em segredo? Isso não. Que as próprias autoridades romanas venham aqui e nos soltem." Os policiais foram contar às autoridades romanas o que Paulo tinha dito. Quando as autoridades souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo e foram pedir-lhes desculpas. Então, tiraram-nos da prisão e pediram que fossem embora da cidade. Paulo e Silas saíram da cadeia e foram para a casa de Lídia. Ali encontraram-se com os irmãos e animaram todos, e depois foram embora.